Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, com o tema dessa temporada, gente, identidade, mensagem, herança e a missão adventista daqueles que creem, aguardam, esperam Jesus voltar, de preferência ainda em nossa geração, né? Estamos aqui estudando sobre as características que identificam alguém que espera e almeja Jesus voltar, alguém que acredita nos seus mandamentos, em sua palavra. Já discutimos aqui, tocamos em vários temas distintivos, pregados, ensinados pela Igreja Adventista, que se organizou, né, em volta do século XVIII, ali em 1863, formalmente, né, e ganhou o mundo inteiro, né, desafiando jovens e pessoas de várias idades a se prepararem, né, prepararem um povo para a breve volta de Jesus. Assim, não é importante a gente rever alguns pontos, reafirmar aquilo que identifica a gente como o povo de Deus, mais importante de tudo, como aqueles que aguardam Jesus voltar e querem comunicar, convidar outras pessoas também para se prepararem para esse dia. Bom, eu tenho a alegria de poder receber aqui mais uma vez, é um grupo muito especial, eles representam, né, uma parte aqui da juventude, aqui da nossa geografia, aqui, parte de Zona Leste, Zona Norte de São Paulo. Eles estão principalmente na Zona Norte de São Paulo, compõem a região 8, que são 8 regiões aqui em nossa associação, na Paulista Leste, e eu tenho a alegria de apresentá-la aqui mais uma vez, né? Ela é casada, é mãe do Júnior, da Emily e também da Aline. Um abraço para vocês, gente. Um abraço para você também, Júnior, que me encontrei com você um dia desse na igreja aí, tá? Que bom estar aqui com a sua mãe também. Ela é distrital de jovens, gente. Ela ama esse ministério, ama trabalhar com jovens, tem feito um lindo trabalho lá no distrito do Rincão. E recebo aqui mais uma vez ela, Silvia Marques. Bem-vinda, minha querida, mais uma vez aqui ao podcast no contexto. É muito bom poder te receber aqui, tá? É uma alegria estar aqui com vocês, um prazer enorme e agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero apresentar também para vocês nosso pastor José Luiz, um pastor que foi resposta de muitas orações, viu, pastor? Oramos muito para que viesse um pastor que fosse a cara do nosso distrito e que amasse a juventude. E Deus nos trouxe um presente maravilhoso que foi o pastor José Luiz, sua esposa Ivonalda, que é uma mulher de muito dons. Menina! E tem nos ajudado muito, graças a Deus. O distrito agradece ao Senhor pela presença dele e da sua esposa, um casal de missionários que tem feito a diferença no distrito do Jardim Rincão. Rapaz, especial na igreja do Sidney, né? Nova igreja. Aí vai dar problema. Aí gosta de tava indo tão bem, né? Então. Aí no final fala assim, ele gosta mais da igreja do Jardim Sidney. Eu tava quase chorando aqui já, mas agora... fechou. Obrigado, meu, por estar aqui. Também temos aqui o Ezequiel Silva, 38 anos. Ezequiel tem sido uma bênção também em nossa igreja, e tenho certeza que foi Deus que colocou lá o Ezequiel ali no Jardim das Pedras, e é muito ativo, corre para lá, corre para cá, e gosta de fazer projetos, e também é uma igreja muito envolvida com a juventude, e isso também por ocasião do Ezequiel, que é líder jovem da igreja, além de diretor da igreja. Não é fraco não, viu? Temos também aqui o pastor Fabrício Leão também. Eu me espelho muito nele, porque é um homem de muitos cargos, né? Olha aí. Não, e ele é meu chefe 2 vezes, que é diretor dos jovens e diretor de comunicação. Então, os 2 cargos que eu atuo lá. Então, qualquer coisa que fugir aqui, eu aprendi com o Fabrício Leão. Prazer, brother. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Parabéns pela dedicação lá na igreja local. Amém. É sempre muito dedicada, ativa, também. Você não tem descanso de dia nem de noite. Parece a besta do Apocalipse. Misericórdia, pastor! Não para. De dia e de noite é incrível. Poxa, pastor. Mas olha, só porque essa parte boa, viu, gente? Você não para parte de boa. Mas assim, é uma bênção. Parabéns, obrigado mais uma vez, tá? Pelo trabalho. Deus seja louvado. Você faz um trabalho muito lindo lá, e fica aqui um trio, né? Tá muito bem representada a região 8 aqui, o distrito do Rincão. O pastor José Luiz conhece o nome de todos os membros, brincadeira. Nem tanto. Mas é uma bênção, bom demais estar com vocês, tá? Queremos também convidar você a acompanhar os bastidores também aqui do nosso podcast, os participantes, né, os cortes da semana, os temas, né, os projetos do Ministério Jovem. Vem aí 2024, Convenção de Líderes Maranata lá em Brasília. Temos muitos sonhos para 2024, estamos aí chegando no finalzinho do ano, tá perto, novembro aí, mais um mêsinho a gente termina. Mas a gente está muito feliz porque esse ano Deus nos abençoou muito, tá? Ainda mais com essa temporada também a gente está parando para refletir e pensar na nossa identidade missionária.
Então segue lá no Instagram, né, Jovens Adventistas da PL, e também no canal lá do YouTube, Paulista Leste, acompanhando o nosso conteúdo, sempre liberado no início da semana, em áudio e em vídeo, para você poder acompanhar e tirar novos insights aí para o seu estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Beleza? Eu quero pedir agora ao pastor José Luiz, meu brother, meu amigo, quase conterrâneo, né? Faz oração pra gente aí, ó. E que Deus nos abençoe no estudo do episódio de hoje. Oremos. Poderoso Senhor, obrigado por tua presença aqui no contexto. Que no nome de Jesus nós possamos cuidar desse assunto que a gente falar agora, que é a saúde. Amém. Nós precisamos ter um corpo mais saudável, para a mente estar saudável e o espiritual também. Amém. Nos conduz, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado mais uma vez, tá? Ô Silvio, era brincadeira, viu? É só quem dizer que você não para. A comparação assustou. Ai, meu Deus. Vamos lá. O tema do nosso episódio de hoje, gente, está fantástico também. Temos estudado cada tema distintivo, temas que realmente identificam, né, esse movimento, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso tem uma das marcas da igreja, né, onde ela atua, não importa onde é, não importa o país, não importa o bairro, é seguramente a mensagem de saúde. A gente vai entender um pouquinho mais como é que a igreja passou a ter compreensão da dimensão desse assunto que é tão importante, né? Tem tudo a ver com a nossa, como o pastor Zé Luiz mencionou na oração, com a nossa vida espiritual, com a nossa relação com Deus, né? Mais do que viver anos ou mais anos, né? Embora seja uma consequência natural de quem cuida da saúde, né? Mas é importante entender qual é a relação disso, não só com a pregação do Evangelho, não só com o nosso próprio bem-estar, mas, sobretudo, como a gente pode honrar e glorificar o nome de Deus. O tema de hoje, a mensagem de saúde. E o texto base está aqui em Romanos capítulo 12. Eu vou ler aqui o verso 1 e o verso 2. E olha o que a Bíblia fala sobre a realidade de quem nós pertencemos ou a quem nós pertencemos. A Bíblia fala assim, ó, portanto, irmãos, suplico, né, imploro a vocês, né, que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês. Note a razão pela qual devemos entregar nosso corpo todo a Deus, tá vendo? Nossa vida toda a Deus, nosso corpo, nossa saúde, tudo que envolve nosso corpo, por tudo o que ele fez pra gente ou pra vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, todo tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que texto lindo, incrível, um texto que deve dar a nós uma compreensão mais ampla do que pertence a Deus. Ele acredita, não é só sábado, não é só o dízimo, né? Agora aqui é um pouco mais profundo e mais completo, mais amplo. Toda a nossa vida, o nosso corpo, não é? Quem nós somos, pertencemos a Deus. Devemos entregar para Deus em reconhecimento àquilo que Ele fez por nós. Interessante, né? Porque aqui é um contraste, né? Os sacrifícios que eram feitos em forma de holocausto, eram entregues completamente. O holocausto é referência aqui, né? Porque o holocausto era queimado completamente para Deus, né? Teve uma lição de Levítico só sobre isso. Ao contrário de queimar, de entregar, ele convida a gente a viver completamente como um holocausto, como um sacrifício, não morto, mas vivo, santo, e de forma agradável a Deus. É interessante, né? Essa é a verdadeira forma de você adorá-lo, ou seja, com toda a sua vida, não só com parte, não só com uma porção do seu recurso, não só com uma porção do seu tempo, com o dia da semana, mas com toda a sua vida. Essa é a base, gente, da mensagem de saúde. Uma mensagem que convida a gente, a cada ser humano, a viver com a sua vida, com o seu corpo, tá vendo? Ah, pastor, isso espiritual é orar, ler a Bíblia. Não, a sua vida, o que você faz com o seu corpo, de aqui, é a melhor maneira, a forma mais verdadeira que você tem de adorar a Deus, é adorar a Ele com todo o seu corpo. Não se permitam ser moldados pela forma de viver deste mundo, né, que faz essa dicotomia, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui é físico, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Tudo é de Deus. E se você viver assim, você vai descobrir, sendo permitido ser moldado, não pelo mundo, nem pela forma de viver do mundo, mas será transformado, mudado
para ter uma experiência, assim descobrir qual é a verdadeira, a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Bom, eu queria convidar você aqui para olhar para a tirinha da semana, tá aqui na tela também na sua lição, em casa, pode acompanhar também. A tirinha é apenas uma forma da gente poder dar um start aí, geralmente é uma forma para a gente iniciar nosso estudo, e eu queria ouvir aqui qual é a impressão de vocês, né? Já que a gente já entendeu que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso corpo, toda a nossa vida, não com parte dela, inclusive até com aquilo que nós comemos. Qual a impressão que vocês tiveram com a tirinha da semana aí? Quem vai começar? Um de cada vez, tá, gente? Bem, a tirinha aqui apresenta claramente uma notícia difícil, né? As pessoas estão morrendo porque não cuidam da saúde, e aquele que está na poltrona se acabando com fast food e outras coisas mais, criticando a matéria e a notícia. Ou seja, aqui claramente mostra que muitas pessoas não se preocupam com a sua saúde. E será que é importante cuidar da saúde na questão espiritual? A gente fica assim imaginando, o que é que Deus quer de mim? Que mensagem de saúde é essa? É só ler? Só ver as notícias que o mundo está se acabando aí com várias doenças? Ou seja, precisamos ter uma avaliação particular, uma autoavaliação, na verdade. Como está a minha saúde? Que é uma decisão muito particular, né? Você que vai decidir, né? Você que vai escolher ou não viver para a glória de Deus, né? Aqui na tirinha mesmo, a gente até assusta, porque ele fala que aumenta os casos de doenças evitáveis. Ou seja, é a sua escolha. Você pode evitar muitas coisas justamente com a mensagem de saúde. E aí a gente olha ao lado e a moça simples fala, que coisa, essas pessoas não se cuidam mesmo. Mas quando olhamos, né, o contexto dela, ela está se autodestruindo com as escolhas que ela faz. Então, vamos ver hoje, né, vamos aprender aqui, essa mensagem de saúde. Ela foi, ela é, ela será. Qual é a importância dela para a gente nos dias atuais? Falou uma coisa importante para nós, né? Porque é capaz a gente fazer diagnósticos, ler estatísticas, né? Informações, né? E parece que o recado sempre é para os outros. A gente não consegue ver nossos maus hábitos, não conseguimos ver nossa dificuldade, nossas limitações. Por isso que a mensagem de saúde é um convite pessoal para a gente entender e ampliar a nossa visão sobre como a gente pode, todos nós, individualmente, como a gente pode adorar a Deus. E você, Ezequiel, teve alguma impressão aí do quadrinho da semana? Sim, que assim, a pessoa que está no sofá, cheia de... Nós conseguimos ver que é batata frita, pizza, refrigerante, enfim. Tá lá, ela só tá... É fácil ela criticar os outros. Mas ela não tá vendo que ela tá na mesma situação que as pessoas que poderiam estar evitando também. E é muito fácil nós criticarmos. E também podemos perceber que nós somos umas pessoas muito teóricas, né? Nós sabemos de tudo teoria de saúde, mas na prática já é outro caminho totalmente diferente. Boa. Um bom recado aqui, viu, que você tá também conseguiu extrair aqui da E eu lembro, só puxando um caso que aconteceu, eu tenho um colega meu, amigo, que tem mais ou menos 3 meses que ele faleceu. Era uma pessoa que cuidava muito da saúde. Aí quando eu mandei o recado pro pessoal, velório e tal, aí as pessoas, até hoje não caiu a nossa ficha ainda. Aí algumas pessoas comentaram na mensagem, né? Nossa, mas ele cuidava tanto da saúde, era uma pessoa que era... a saúde fazia parte da vida dele, só que depois analisando, eu pensando, nós não estamos vegetariano, quem é, nada contra quem é, quem não é. Nós não cuidamos da saúde para poder viver eternos. Só simplesmente viver mais. Né? Cuidando da saúde para ter uma vida melhor, mas não para ser imune à morte. A morte é uma consequência para todos nós. Tem pessoas que têm câncer sem ter fumado, câncer de pulmão sem ter fumado, câncer de estômago sem ter ingerido comidas tóxicas. Então, a saúde é só o fato de você poder viver melhor, mas não para você viver eterno. Boa lembrança, hein? Esse fato, né, de que a gente sabe, quem sabe hoje relembrar essa linda mensagem de saúde que foi recebida, né, na vida de pessoas que também viviam com hábitos terríveis, né, não tinham a compreensão, né, mais ampla da importância desse assunto para Deus em sua palavra. Deus deu uma mensagem muito direta para, né, no caso aqui para Ellen White, e depois foi expandida para outras pessoas, até chegarmos a um consenso, né, quando Deus abriu realmente essa mensagem para a sua igreja, para o seu povo,
que hoje, né, no mundo todo, né, científico e médico, concluem de que essa mensagem que foi dada, né, por Deus através, né, do dom de profecia de Ellen White, a gente realmente, se a gente seguir, a gente só tem a ganhar, não é? Mas de nada vale, a gente sabe, conhece e tal, e a gente não muda os hábitos, né? Não muda, não consegue entender, né, de que esse é um convite pessoal para cada um de nós, né? Não só para ser analisado na vida do outro, mas algo para a gente decidir viver de acordo com esses princípios ou não. Tá? Pastor José Luiz, me ajuda aqui na parte do contexto, né? A gente começa a perceber na lição, como outros temas da Bíblia, o dízimo, a compreensão do sábado, né? Do grande conflito, todas elas foram adquiridas ao longo do tempo, com muito estudo e tal. E Deus foi revelando gradativamente, né, a sua mensagem ao seu povo, né? Chegamos agora no momento, né, da igreja em que Deus revelou, né, para esse movimento, né, essa mensagem, né, por volta de 1820 e tal, Deus começou a fazer o povo pensar sobre a importância da questão da saúde. Como é que começou essa compreensão de que Deus quer que a gente tenha uma vida saudável e, na medida do possível, apesar do mundo terrível que a gente vive, plena? Como a gente pode perceber essa compreensão que nossos pioneiros tiveram dessa mensagem tão importante? Interessante que, por que será que os adventistas, na questão da saúde, chama muita atenção do mundo? Não é de um país. Case é pro mundo, né? Ou seja, há um periódico chamado a revista National Geographic, ela já fez pesquisas e pesquisas sobre o estilo de vida adventista. E foi comprovado que vivemos de 6 a 8 anos a mais do que a população em geral. Qual o segredo? O que acontece porque nós vivemos mais do que a população no modo geral. Isso foi tão importante ainda que esse ano a Netflix trouxe um documentário, uma minissérie, que para quem não assistiu ainda vai assistir, assista lá que é muito, muito interessante. No capítulo 2, ele traz lá falando sobre o estilo de vida adventista. Você lembra o nome da série? Sim, vou falar aqui agora. Como viver até 100 anos, os segredos das zonas azuis. Ah, legal, hein? Então já assiste lá. Tá no capítulo, na minissérie é o capítulo 2, tá? Falando episódio, sobre. Né? É o segundo episódio, muito interessante. Aí você vê que no passado, nos pioneiros da igreja, José Bates, um exemplo disso, ele fumava, ele bebia. Nossa, pastor, José Bates é pioneiro da igreja que fundou ali com Ellen White e outros o movimento adventista. Bebia e fumava, quem diria? Essa é uma das coisas mais comuns que havia na época, né? Exatamente. No meio evangélico se bebia e fumava, charuto, cachimbo, assim vai. Então, assim, a bebida era algo, e o fumo era algo comum. Não havia uma preocupação no mundo evangélico, não é adventista, tá? No mundo evangélico em si, o cristão, na questão da saúde. Então, Deus foi revelando gradativamente. Parecia ser uma coisa assim à parte. Você podia ter uma vida religiosa e viver uma vida destruindo seu próprio corpo. Sim, né? mas com até hábitos porque... que pessoas que nem temem a Deus também têm. Né? Sim, pastor, mas até porque eles não achavam importante o cuidar do corpo. Então, por isso que fumavam e bebiam também. Que até que popular que fumar matava os micróbios. Né? Tipo isso. Imagina aí. Olha, e a bebida era considerada remédio, não né? só os micróbios, né? Vamos lá. Aí, somente em 1821 foi que o José Bates parou de beber. Porque a revelação divina foi gradativa e ele parou. Nossa, se nosso corpo é templo do Espírito Santo, a bebida está causando mal. E foi levando luz sobre isso, né? E em 1821 ele para de beber e ele foi um dos primeiros a abrir uma sociedade de temperança. E também acabou se tornando vegetariano. Ou seja, por quê? Porque ele entendeu que nós precisamos oferecer um corpo melhor a Deus. Isso aqui é para hoje também. É para hoje. Hoje mais ainda, né? Hoje mais ainda, pelo que nós vivemos. Ok. Alguém mais queria comentar aí sobre a questão aqui da vida saudável? O que é que mais chamou a atenção? Bom, eu queria até destacar aqui, né? Eu pergunto mesmo e respondo, né? Engraçado isso. Mas aqui é interessante. Retórico. A compreensão de Paulo também é essa mesma, né? De que Paulo, que falou sobre justificação pela fé, né? Justificação pela fé por meio da graça, né? E tal, perdão de pecados, né? O teólogo do Novo Testamento, né? Falando sobre a importância da missão, né? Avançar o evangelho, né? Etc. Ele tem, né? Faz questão, até Romanos capítulo
livro de Romanos, até o capítulo 11, é muito teoria, né? Muita teologia, salvação, como é que Deus nos salva. E a partir do capítulo 12 é a prática disso, né? Como é que vive alguém que está salvo? Como é que é alguém que cuida do corpo? Como é que é alguém que está salvo? Como é que ele cuida do corpo, né? E a compreensão aqui se amplia, né? E graças a Deus essa compreensão se tornou, depois de muito estudo, né? De Deus revelando também, através e para os pioneiros, né? A mensagem de saúde. A gente hoje tem uma compreensão muito ampla, né? E tornamos essa compreensão, quando nós a praticamos, um incrível testemunho, né? Sobre como a gente pode ter uma vida abençoada, né? E longeva, né? Uma vida que dure mais tempo e que tenha mais equilíbrio, né? Para ter uma vida mais saudável e aberta, mais importante de tudo, né? Ter uma mente aberta, né? Saudável para receber as impressões do Espírito de Deus. E, assim, pastor, vai muito além, uma vida saudável e plena, ela vai muito além de termos saúde só nós. Nós temos um movimento muito maravilhoso que eu sou completamente apaixonada, que é Vida por Vidas, né? Onde os jovens ali, todos os irmãos, vão fazer doação de sangue. E eu fico encantada quando nós estamos ali na sala aguardando, né, o resultado de cada um, da avaliação de cada um, e todos saem vibrantes falando, vou doar, vou doar, vou doar. É raro um ou outro falar, hoje eu tô com a anemia um pouco alta, eu tô com uma imunidade baixa, então não vou. É raro. A maioria, tanto quando eu ligo, normalmente eu ligo nos hemocentros para pedir um momento, reservar, né, ali um grupo de doadores. Ali quando falar adventista, já sei os alimentos, já sei como será, são bem-vindos, manda o transporte pra gente, como agora mesmo, agora não, né? No mês de junho, fomos 62 doadores fazer doação ali no Hemocentro, e é uma grande alegria, porque quando a gente cuida da nossa saúde, a gente não faz esse benefício somente para nós, a gente transmite para outros. Fantástico, né, gente? É incrível, né? Então, perceba que realmente a compreensão dessa mensagem, ela possibilitou para aqueles que aceitam, né, e recebem, né, o regime de se abster daquilo que faz mal à saúde, de cuidar, todos os aspectos que envolvem, né, a mensagem de saúde, né, o descanso, o alimento, né, saudável, se abster daquilo que faz mal, né, fazer exercício físico, né, deixar de lado aquilo que faz mal à saúde, aprender ou decidir, né, a confiar em Deus, fazer uso da água, da luz solar e tal, etc. São 8 remédios que fazem a gente ter uma saúde cada vez melhor. Hoje a ciência assim, eu me lembro da pandemia, né, algum tempo atrás, né, todo mundo preocupado em tomar sol, né, vitamina D, importante, né, e Deus já tinha revelado isso há tanto tempo, né, para que a gente tivesse mais saúde, aproveitasse o melhor e ter uma vida plena e saudável. Bom, Deus espera não só que nós temos um estilo de vida, né, diferenciado. Deus quer que a gente, através disso, tenha uma vida equilibrada. É isso mesmo, Silvia? Exatamente. Em Romanos, né, tem um grande destaque, Romanos 12:1, destaca a importância que tem o corpo, porque o corpo precisa ser apresentado como um sacrifício vivo a Deus, santo. Um conceito que os primeiros adventistas levavam alguns anos para aprender. Mas décadas de 1840 e 1850, os adventistas começaram a se abster, né, do álcool, tabaco, bem no início da história da igreja. Ninguém queria encontrar Cristo em estado de embriaguez. O uso do tabaco era desencorajado, tanto por razões de saúde, quanto administração financeira adequada. Gastos, né? Então, vejam só, a gente precisa entregar a Deus um corpo, precisa estar apresentado como sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? Entregar a Deus algo melhor que temos. É algo saudável, algo inteiro, algo completo, né? Se estamos, por exemplo, embriagados, como podemos ter na nossa mente um discernimento da verdade? Fica fácil a gente ser iludibriados, ser enganados, quando a nossa mente não está sã. A gente pode acreditar em qualquer vento de doutrina, em qualquer palavra. Mas quando estamos conscientes e Deus quer que a nossa adoração seja uma adoração consciente, uma adoração que a gente pense sobre aquilo que estamos fazendo ou falando. E não tem como fazer isso, por exemplo, embriagados ou com qualquer outro tipo de alimento ou substância, né, que mude o nosso raciocínio. Porque Deus requer de nós uma adoração que seja com raciocínio, né? Uma adoração verdadeira.
Na década de 1850, viu alguns apelos gerais de Ellen White a respeito da saúde. Alguns membros isolados que tinham adotado certos aspectos da reforma de saúde, mas ainda não havia nada que abrangesse tanto o movimento. Todo o movimento. Exatamente. Até que em 1863 foi bastante significativo para os adventistas. Eles se estabeleceram oficialmente como denominação no início daquele ano. E em junho, Ellen White teve uma visão de 45 minutos sobre a reforma de saúde, enquanto ela e o marido estavam hospedados na casa da família de Hillard. Ela viu, né, que a reforma de saúde era muito importante, que a gente não pode ter uma adoração verdadeira ou até um ensinamento se a nossa vida não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus quer, né? Esses tempos a gente estava na Feira da Saúde e estava estudando alguns textos para falar do tema que eu ia falar sobre água, e eu estava vendo que uma das principais importâncias para que a nossa mente tenha um raciocínio, ela precisa estar hidratada. Então, veja só, em cada detalhe da nossa vida, Deus mostra o equilíbrio, seja financeira, seja espiritual, seja material. Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada, para que a gente possa ter noção do que está fazendo, para que a gente tenha uma plena certeza daquilo que a gente escolhe para a gente, né? E para o nosso próximo. Olha que coisa maravilhosa nesse estilo de vida. Não era apenas parar de beber ou fumar. Deus foi muito mais além. Sim. E revelou para o seu povo que eles deveriam ter um sistema de cuidado com a saúde no corpo muito maior, além do que parar e beber e fumar. Ou seja, era o ar puro, exercícios físicos, uma alimentação saudável, era o sol que traz vitaminas, energia, né? Água, descansa, confiança em Deus, como nós conhecemos os 8 remédios naturais de Deus. Ou seja, Deus foi muito mais além do que apenas uma ideia de se abster de 2 coisas ali que faziam mal. Ou seja, Deus mostrou, além disso, 8 coisas que fazem bem. Olha como Deus já muda, né? E o desafio, a intenção de Deus, como era do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, eu até mencionei isso agora há pouco, né? Ele tem teoria, mas tem também prática. Ter toda a teoria, né? Como aquela garota lá sentada no sofá, nossa, que isso é terrível, a pessoa tá morrendo, ansiedade, né? Câncer, nossa, alimentação que tem matado muita gente. Tudo isso é muito legal, mas se não nos levar à prática, não tem muda mudança. nada. Então, o importante é de entender isso, absorver isso. Até me atreveria a dizer, tá? Eles demoraram, que você percebe aqui pelos fatos históricos, demoraram muito para entender e compreender a importância, né, de cuidar da saúde do corpo e tal. Mais de 10 anos, imagina, para poder entender essa mensagem. Sim. E tem gente que eu conheço que passa a vida todinha, cara, a vida toda na igreja. Não entende o valor disso. É verdade. Né? Ou então é uma coisa e não outra, né? Ele só quer malhar, academia e tal, mas não quer dormir cedo. Né? Dorme qualquer hora, não tá nem aí e tal. Percebe que é um conjunto, é um pacote, né? E muitos morrem assim, né? Então, é importante que a gente conheça a verdade e decida colocar em prática. A teoria deve nos levar para a prática. Esse é o grande desafio. E por mais curioso que pareça ser, eu vou falar, tá? O maior beneficiado, aliás, até poder dizer, o único beneficiado é a gente. É a gente mesmo. Deus não vai mudar, aqui Deus não vai afetar em nada, Deus. Ele não, a gente vai. Se a gente não cuidar do corpo, nossa mente vai estar difícil de entender a mensagem dele, né? O recado dele todo dia para nossa vida. Então, o maior beneficiado é a gente mesmo. Por isso que Deus pede, né, Ezequiel? Uma dedicação de todo o nosso ser, não de uma parte, não de um pedaço, mas de toda a nossa vida. Isso envolve, especialmente, os cuidados que nós temos que ter com o nosso próprio corpo. É verdade, porque se nós não dedicarmos, não vai ter resultado nenhum. Só quem vai estar perdendo somos nós. Porque às vezes reclamamos porque temos dor aqui, dor ali, é uma caixa de doença, mas não busca melhorar na alimentação, fazer exercício, dormir bem, entendeu? Confiar em Deus, buscar, porque assim, enquanto a minha mente está toda cheia de coisas, fica difícil para a luz de Deus entrar. E Deus quer pessoas sã. Tem até um ditado, né? Mente sã, o corpo é são. Mas enquanto a minha mente estiver dopada com outras coisas, se eu dormir mal, se eu comer mal, se eu não fazer exercício, eu vou estar com um corpo totalmente debilitado. E como é que eu vou fazer a missão e a obra? Às vezes, eu brinco até com o pessoal, que quando é sábado, o pessoal vai levar os irmãos para almoçar, faz aquele banquete também dessa mesa. Aí, depois que todo mundo come, como é que vai fazer o trabalho missionário? Vai para o culto jovem à tarde? Não consegue.
Então, às vezes, é melhor fazer o que a Ellen White fala, comida simples, para poder você ter energia e disposição, para poder fazer a obra, fazer o trabalho e também se conectar com Deus. Boa, então essa dedicação de todo ser envolve, né, a saúde mental, espiritual, né, nosso bem-estar físico, harmônico, né, a OMS define saúde como o bem-estar, né, harmônico, né, entre o físico, o mental e o espiritual, o social, né, como alguns também dizem, né. Esse é o princípio estabelecido por Paulo. Por quê? Essa compreensão de que nosso corpo é templo, né, gente? É templo do Espírito Santo. Satanás conhece bem esse princípio, né, bíblico e faz de tudo para distorcer. Tudo para a gente poder, sabe, fazer as coisas até certas pelos motivos errados, não é? A gente tem uma tendência natural, né, de não sentir melhor do que os eu faço exercício, eu não como açúcar, eu não como carne, não sei o quê. Isso deveria tornar a gente melhor em nada, sentir melhor do que o outro, porque a gente cuida mais da saúde. Isso deveria tornar a gente um modelo mais responsável, né? Ser uma motivação para os outros, não aquela pedra no sapato o tempo todo, sabe? Sendo aquela voz de crítica o tempo todo. Mesmo porque, quando a gente para perceber mesmo, a gente fica ali pensando, cara, é verdade, você experimenta de forma equilibrada tudo aquilo que está sendo exposto para você. Claro que Romanos fala para a gente, não se deixe moldar, né, por essa forma de pensar do mundo. Ah, não, eu vou morrer mesmo, então eu vou comer qualquer jeito, parece, Deus vai salvar, não vai, esse corpo aqui vai ser comido mesmo. É o corpo corruptível que vai ser transformado. Então deixa. Não, Deus vai restaurar esse corpo. Então, o caráter que nós estamos desenvolvendo para a volta de Jesus é construído agora. Quando ele voltar, não vai dar outro caráter novo, não. E que se a gente começar a pensar, não, minha alimentação não influencia no meu temperamento. É mentira, influencia. A alimentação, a forma como eu durmo, uma das maiores fontes de estresse hoje, até Silvia? Uma neurocientista, né, a doutora Rosana Alves, fala que um dos maiores fatores de estresse hoje no mundo é a privação de sono. Por uma série de fatores e telas e tantas coisas que a gente tem hoje, né, à nossa disposição. Mas o fato é que, quando a gente entende isso, que todo o nosso ser deve ser consagrado, né, porque tudo pertence a Deus, né? Na verdade, tudo, em última instância, somos e pertencemos a Deus. Sim. Então, quando a gente tem isso distorcido, Satanás alcança e ganha espaço. Você ia falar? Perdão. Não, eu ia falar exatamente isso, nesse ponto. Somos de nós mesmos ou pertencemos a Deus? Temos um dono. Pertencemos a alguém. Fomos comprados por um preço valiosíssimo. Uhum. Então, a nossa vida precisa estar de acordo com aquele que nos comprou. E como não acreditar em alguém que nos planejou, que nos moldou, que nos criou, né? Tem uma coisa que eu sempre uso muito, que tudo que a gente compra hoje em dia, se a gente compra uma televisão, um celular, ali ele vem com um manual. Se você fizer ao contrário do que aquele manual está explicando, você vai queimar seu celular, sua televisão ou até mesmo estragar seu carro. O nosso manual é a palavra de Deus. Uhum. Aqui tem de tudo. Familiar, espiritual, financeiro, religioso, tudo. Saúde. Principalmente, como desenvolver um corpo equilibrado, uma vida sã. Dedicação de todo o ser. Deus nos ensina como fazer isso. E a gente precisa ouvir aquele que nos deixou um manual para que a gente siga. Uhum. E quando a gente não obedece esse manual, a gente não prejudica aquele nem aquele outro. A gente prejudica nós mesmos. Uhum. Não é verdade? E depois, consequentemente, quem vive perto da gente, né? Com certeza. Porque muito quando a gente sofre, vezes, né? a gente causa o sofrimento de quem está ao nosso redor. É a mais pura verdade. Então aqui, Romanos deixa assim duas opções, né? Você se conforma, não dá nada, todo mundo come mesmo, todo mundo bebe mesmo, né? Por que cuidar? Saúde, academia, o corpo é meu. Pelo amor de Deus, né? Minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Então você se conforma e faz como todo mundo, ou você se permite ser transformado. Não essa transformação superficial que a gente faz só para aparentar que tá tudo bem, né? Uhum. Mas uma transformação de dentro para fora, né? Mudando valores. Às vezes a gente tem... Eu conheço pessoas que têm que acordar para isso quando ele está com tudo detonado, triglicerídeos, colesterol, não sei o que, ele tem que parar, senão ele morre. Então o desafio de Deus é, meu filho, aproveite agora, né? Eu tinha um professor, o pastor Demóstenes, ele falava assim, olha, fica tranquilo, tá? Tudo que você plantar, vai colher. Tem um detalhe, uma hora a conta vai vir, é igual a energia no final do mês, uma hora vai vir a conta, tem que pagar. Então, não espere ter que recuperar a saúde agora, né? Ou depois, pagar muito caro por ela.
sendo que você pode ter ela agora, né? Desfrutar dela agora e assim também honrar a Deus. E, pastor, antes de ir para o próximo ponto, é interessante que nós temos todo o conhecimento à disposição pelos escritos de Ellen White, pelo histórico da nossa igreja, que é, se eu não me engano, é a única igreja que fala sobre saúde, só que nós não dedicamos. Aí quando o médico recomenda, você precisa beber água, você precisa tomar sol, coisa que nós já sabíamos, porque Deus já preparou a terra para isso, aí que nós vamos e dedicamos. Essa é a pior parte triste da nossa história também. Eu tenho um ponto aqui muito importante que diz assim, ó: o poder transformador de Deus jamais poderá realizar o que precisa em nossa vida, a menos que estejamos dispostos a romper com os padrões deste mundo. Não podemos nos conformar com Deus e com Ele no mundo ao mesmo tempo. Ou seja, ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao mundo. Não dá ou para... nos moldamos ou deixamos Ele transformar a nossa vida. Exatamente. É isso aí. Nossa mente, inclusive, gente, nossa forma de pensar, faça cálculos, aproveite, rompa com coisas que Deus diz que não é alimento, por exemplo, né, com um estilo de vida ruim, que tem detonado você. Não adianta, uma hora a conta vai vir. Então, acorde, entenda que Deus quer que você viva uma vida totalmente dedicada a Ele, porque você é santuário, né? Morada de Deus. Deus não gosta também de bagunça, não, viu? Então vamos cuidar do corpo também, que é uma bênção. E eles tiveram essa compreensão e ela se expandiu. Hoje nós somos, de alguma forma, em algumas zonas azuis do mundo, né, pastor? Pastor Zé Luiz, referência. Mas não dá só para saber teorizar, tem que colocar em prática, tá bom? Agora, indo aqui, gente, para parte do hipertexto, o tema, a palavra-chave da semana é templo. Templo é a palavra-chave, né? A Bíblia diz, Romanos, né, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que nós somos santuários do Espírito Santo, né? Quais são as consequências práticas disso, né? Bom, reconhecer isso deveria tornar a gente alguém mais cuidadoso, né, com a nossa mente, nosso corpo, nossos hábitos, né, com a nossa vida, com aquilo que usamos ou deixamos de usar em nosso corpo, né? Dentro ou fora. Então, porque temos essa compreensão, né, de que Deus ele se importa. Aliás, ele fez do nosso corpo a sua própria morada. Com isso em mente, eu queria ouvir de vocês qual é a palavra que vocês queriam, pastor Zé Luiz, aqui se segurando, Vamos lá, eu escolhi aqui, ó, Gênesis 1:29, que diz assim, ó: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. A palavra que eu escolhi foi mantimento. Tá? Mantimento. Ou alimentação, né? Alimentação, exatamente. Ok. Por quê? E eu escolhi ela porque creio que hoje, no mundo que a gente vive, e por ser um dos 8 remédios que Deus indicou para cuidar melhor do corpo, a alimentação hoje, nós precisamos voltar ao Éden. O máximo que a gente puder. A alimentação que Deus deixou foi qual? Foi das árvores. Foi frutos, verduras, legumes, tá? Essa alimentação mais natural e mais saudável. O mais saudável possível, né? Até que abrir aqui um parênteses aqui, né? Um dos pontos importantes, né, com respeito à alimentação saudável, vegetariana, ou mais, né, ervas, né, frutas, legumes, né, raízes e, enfim, nozes. É importante, né? Teve um professor, né, pastor Luiz Nunes, que ele deu câncer de pele. Virou vegetariano estrito, né? Cortou um monte de coisa, as fontes de proteína que ele tinha, e aí veio um câncer de pele, né? E ele concluiu uma coisa: não adianta só você mudar bruscamente a alimentação, você tem que nutrir o seu corpo. Em muitos casos é importante, você está mudando a sua alimentação, vá no médico, vá no nutricionista, no endocrinologista, procurando saber o que está baixo, as vitaminas, né, os hormônios, para você repor também, quem sabe colocar aí já diretamente no seu corpo aquilo que você não consegue extrair ou absorver dos próprios alimentos, né? Então é importante, além de colocar, né, ingerir, você também cuidar do seu corpo e nutrir da melhor maneira possível. Mas uma coisa é certa: se Deus só falou, pastor Zé Luiz, que a alimentação é importante, não tenha dúvida, Sim. muito, mas muito importante. E é fundamental você saber disso. Alguém já dizia, a gente é aquilo que a gente come, né? E aí, vamos lá, Silvia, qual é o teu texto? Qual é a palavra que você queria acrescentar aqui? Olha só, o meu texto é 1 Coríntios 10:31, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a minha palavra-chave é para a glória de Deus. Ok. Por que você escolheu essa palavra aí? Porque nós vivemos com uma vida com propósito. E esse propósito exige de nós que nós mostramos qual é a verdadeira missão.
E a nossa missão é glorificar o nome de Deus. Tocou num ponto importante mais, hein? Então, Porque... tudo que façamos precisa que glorifique aquele a quem estamos representando. Se eu sou cristão, eu represento alguém, Cristo. Então, as minhas ações precisam estar de acordo com a glória desse Senhor. Então, em outras palavras, né, na prática, quando você toma água regularmente, né? Quando você faz exercício físico, você dorme as horas que tem que dormir, né? No horário que Deus estabeleceu, né? Para a melanina funcionar, aquela coisa toda que a gente já conhece. Né? Quando você toma ou se expõe ao sol, né? Para poder absorver vitamina. Energizar o seu corpo, né? E produzir o que nós temos que produzir no nosso corpo. A gente pensa assim, né? Tem que glorificar a Deus, a gente imagina, a gente está horas e horas orando, né? Na igreja, cantando, né? Não, amigão, você glorifica a Deus na prática do seu dia a dia. Exatamente. Com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com aquilo que você faz no corpo, no seu corpo. Você está dando glória ao nome de Deus ou não. Ou desonrando, né? E o convite de Deus é assim, olha, tudo que você fizer com o seu corpo, academia, não é só para ficar lá sarado, né? Corpo, a estrutura melhor, músculo para poder sustentar, né, o esqueleto lá e tal, para viver bem, né, para não ter Alzheimer, um monte de coisa que exercício, né, produz, né, endorfina, hormônio da alegria, um monte de coisa. Tudo isso é importante, mas o principal motivo é mais do que para viver bem ou mais tempo, é para glorificar o nome de Deus. Nossas obras não servem para nos salvar. Mas mostra o nosso Salvador. É isso. E elas devem existir para glorificar o nome do Senhor, do nosso Pai, né? E aí, Ezequiel, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus que habita em vocês? Então, aqui eu coloquei no tempo como santuário. Santuário. Porque se nós analisarmos, santuário é algo intocável, é restrito, é preservado. Então, separado, né? Separado, já vem da palavra santo, né? Que quer dizer separado. Então, quando se fala de santuário, é que nosso corpo, sendo santuário, é aquilo que é intocável, que mal nenhum pode atingir. Só que nós fazemos ao contrário, deixamos que o mal nos atinja por nossos hábitos. Não dormimos bem, não comemos bem, não fazemos exercício, depois reclamamos porque estamos com dores aqui, porque está engordando ou está, sei lá o que, perdendo peso desnecessariamente, não tem uma vida saudável, alimenta-se mal, não lê a Bíblia e depois quer entender a vontade de Deus e não consegue. Então, o santuário é aquilo que eu coloquei aqui como palavra-chave para fazer um resumo de tudo que eu vejo como templo. Muda tudo, né, cara? Quando você começa a entender que o seu corpo é o próprio templo, o santuário de Deus, muda tudo, né? A sua relação com o corpo, a relação daquilo que você faz no seu corpo, com o seu tempo, aquilo que você coloca na sua boca, no seu organismo, tudo muda. Porque agora a perspectiva não é só meu corpo, né? A minha vida, né? Eu entendo a quem eu pertenço, né? E percebo que a compreensão sobre a nossa saúde, nosso corpo, ela deve ser, a partir de então, muito mais ampla, né? Sim. E mais profunda do que só cuidar do corpo para viver um pouco mais, para viver bem. Caminhando para o final aqui, eu queria pedir ajuda do pastor José Luiz, né? Vamos lá. Cuidar da saúde, pastor José Luiz, dentre tantas coisas, né, que a gente aprende na Bíblia, é um fundamento da vida cristã. O crente, o jovem cristão, deveria encarar isso como um fundamento da sua vida cristã? Com certeza. Só que esse fundamento tem que ser da maneira correta. Como assim? Nós podemos até ter uma alimentação mais saudável, por exemplo. Cuidar do corpo, né? Se abster de algumas coisas. Mas o pensamento para que eu vou fazer isso? Boa. Talvez eu possa querer fazer isso para exaltação própria do meu corpo. Para me exibir. Isso, né? Eu quero ir para academia para ficar tirando foto lá no Instagram, de ladinho, mostrar meu muque, meus músculos e ficar de camiseta ou na praia, etc. Gente, qual é a nossa motivação? Nós até podemos fazer as coisas, pastor Fabrício, o que é certo, mas muitas vezes da maneira errada. Pelo motivo errado. Motivo errado. Então, assim, por que eu vou cuidar do meu corpo? Duas coisas importantes. Porque Deus quer que eu seja uma pessoa mais saudável. Claro, para você mesmo é maravilhoso isso. Viver mais, sentir melhor. Ter mais posição, né? Mas só tem duas coisas que são principais. Primeiro, Deus quer que eu viva mais e tenha mais saúde para adorá-lo. A adoração. Eu adoro melhor. E a segunda coisa é servir melhor o próximo, as pessoas.
Então, muitas vezes, eu posso ter uma alimentação muito saudável. Meu corpo pode estar ótimo, mas talvez o espiritual não esteja. Então, uma coisa tem que estar ligada o quê? A outra, não é? Então, quantos por aí que nem são crentes nem nada, são veganos, vegetarianos, se abstêm de um monte de coisa errada e estão aí de boa. Não é para isso que a gente quer ser mais saudável. É para servir, é para adorar melhor. É para isso. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque, em média, lá nos Estados Unidos, né? Quando foi feito lá no estudo lá em Califórnia, ao redor da nosso hospital lá, em Loma Linda. Aqui também, inclusive, a professora Lani, né, que fez uma pesquisa nessa área também, ela fez uma pesquisa entre os adventistas que têm um regime vegetariano. Em média, aqui em São Paulo, eles vivem 6 anos mais. Só por cuidar da alimentação e ter um estilo de vida mais saudável. A questão nem tanto essa, porque todo mundo hoje, né, e cuida de tudo, é crudo, alimentação, aquela coisa toda, né, o veganismo, né, que estrito, né, que não come nada de origem animal, tá tudo certo, beleza, mas o que você vai fazer com esses 3, 4, 6, 10 anos que você vai viver a mais? Com certeza Deus nos pede isso, porque quanto mais tempos nós temos aqui na Terra, mais tempos temos para abençoar outras vidas. O nosso propósito também deve ser levar não só a vida saudável para nós, mas abençoar outros caminhos. Outras pessoas que conhecem, precisam conhecer este caminho de salvação, precisam conhecer a libertação que há no nome de Jesus e precisam principalmente ter uma vida que seja dedicada a não um mundo que será destruído, mas uma vida que será prolongada para a eternidade. Sensacional, é isso aí. E aí, se você em casa ganhasse mais 10 anos de vida, o que você separaria? Que contribuição você daria para a obra de Deus? Se você ganhasse esse tempo todo, você viveria para a glória dele? Você seria mais útil? Você abençoaria mais pessoas? Você teria uma vida que fosse uma vida que servisse de modelo, de exemplo dos demais? Ou usaria para o seu próprio bem-estar, ou para o seu próprio benefício? Fica aí a pergunta para você e para mim também, porque todo esse cuidado que Deus quer que você tenha, esse fundamento que deve basear também a nossa fé, o cuidado com a saúde, essa mensagem que deve ser seguramente a porta para abrir muitos corações, ela deve ser seguramente para que a gente entenda que o tempo que nós temos de qualidade, de tempo de vida a mais, para que a gente tenha mais tempo para contribuir, para que outras pessoas conheçam a Jesus, como a Silvia acabou de falar. Ok, eu vou caminhando agora para o final, queria pedir agora a Silvia, inclusive, né? A gente termina esse estudo aqui de hoje, esse bate-papo, né? Falando da relevância, da importância, né, que tem a mensagem de saúde, especialmente quando ela é vivenciada por mim. Não é teorizada, só ensinada, mas vivenciada, experimentada. Ele antes disse que ela é a mão que abre, né, o coração das pessoas. Qual é a impressão que você teve? Qual é a compreensão que você teve, Silvia, ao saber que a mensagem de saúde está linkada ali com a mensagem dos 3 anjos? Por que ela é considerada o braço direito para pregar o evangelho? Aqui na lição diz assim: tudo que diminui a força física enfraquece a mente e torna o menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, se nós temos uma mente adoecida, nós corremos risco muito grande de esquecer o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira, a vontade de Deus e a do inimigo. Então, a mensagem de saúde é uma total prevenção para nosso benefício e para nossa vida mental e espiritual. Você tocou num ponto importante, né? Porque a Bíblia diz, né, que os mandamentos de Deus dariam vida, né? Eles gerariam mais vida, mais tempo de vida, né? E a mensagem do 3º anjo que convida a gente a adorar a Deus, né, guardando os seus mandamentos, né? E ao guardar os mandamentos, a promessa de Deus é que ele não permitiria que as enfermidades que vinham sobre os povos vizinhos alcançassem o seu povo. Sim. Então a mensagem de saúde, né, a mensagem dos outros remédios de saúde, tudo que envolve essa mensagem, cuidado com o corpo, né, ela é a chave nesses últimos dias que tem aberto o coração de muitas pessoas, a partir do nosso, né, mas o de muitas pessoas, para compreender o tipo e estilo de vida que Deus espera que vivam aqueles que guardam os mandamentos deles. Considerações finais aqui. Pastor José Luiz, qual é o que você queria contribuir nesse último, nessa parte do consenso aqui da nossa lição? 3 João 3, verso 2,
o apóstolo aqui faz votos para que tenhamos uma saúde boa, melhor. E aquilo que nós negligenciamos no corpo, também vamos negligenciar em relação à mente. Deus deseja pessoas mais saudáveis para que elas vivam mais com propósito. E algo importante, eu não cuido da minha saúde para que eu seja um salvo. Eu cuido da minha saúde porque o Senhor, já somos um salvo no Senhor. Então, não pode ser legalista essa minha preocupação com o corpo, com a mente, com a saúde de modo geral. Não é para exibição do irmão, não é para querer mostrar que eu faço, que eu sou assim, que eu sou melhor. É para que eu seja alguém que possa servir melhor, adorar melhor, viver melhor nessa terra por enquanto. E aí, Ezequiel, qual é a contribuição da mensagem de saúde pregada e ensinada pela Igreja Adventista para alcançar outras pessoas? Ela é útil, não é útil? Sim, bastante útil. Só que às vezes nós colocamos a saúde como ponto de salvação. E ela não é isso. A saúde, como já comentamos aqui, é para nós vivermos melhor e dedicarmos nosso corpo inteiramente para Deus. Para poder cuidar dele, para poder ter disposição e saúde para poder fazer a obra. Porque exige muito para poder a pregação do Evangelho ser concluída. Depende de nossa dedicação de tempo, nossos talentos, nossos recursos. E sem saúde é impossível fazer. Então, necessitamos do ar puro, do sol, da água, de dormir bem, de ler a Bíblia, entregar nossa vida, ter um equilíbrio, ter temperança. E tudo isso só vai resolver porque Deus falou que quer que a gente tenha saúde e saúde em abundância, que é para a honra e glória dele. Ok, maravilha. Bom, eu queria terminar esse momento aqui, além de fechar e pedir que a Silvia fizesse uma oração final. Gostaria de desafiar você a vivenciar, a experimentar isso, né? Compartilhar com outros aquilo que você tem vivenciado, tem experimentado, né? A mensagem de saúde tem sido motivo de muitas pessoas ao redor do mundo todo, né? A gente faz feira de saúde, a gente trabalha com a questão do cuidado da prevenção, ao invés de cuidar em si da doença, né? Envolvendo todos os remédios que a gente acabou de aprender aqui. Mas mais importante que tudo isso, né? Não só compartilhe a mensagem com outras pessoas, viva isso. É a melhor forma de você pregar o Evangelho em sua totalidade, convocar, né? Desafiar, ser uma motivação para que outras pessoas também decidam viver para a glória de Deus. Eu queria pedir a Silvia que terminasse com a oração e para que esse estudo, esse bate-papo nos levasse da teoria para a prática, né? Para que a gente tenha mais vida e mais tempo de vida para a gente viver melhor e mais dedicado para a glória de Deus. Ora aí, por favor. Oremos. Querido e amado Pai que estás entre nós, queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor não nos deixou a este mundo a perecer, não nos deixou a este mundo de qualquer jeito. O Senhor nos deixou um manual de vida, saúde, ensinamentos, que podem, Senhor, a partir do momento que aceitamos, escolhemos aprender, mudar as nossas vidas e a vida de quem está ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, não só ler, não só aprender, mas colocar em prática. Que as nossas ações possam mostrar o Deus que servimos. Amém. Que o nosso comportamento glorifique a Deus, porque a nossa vida é para isso. Fica conosco, abençoa que a cada lar que este programa chegar, Senhor, seja abençoado e que decisões sejam tomadas, não somente para essa vida, porque a vida de saúde não é só para agora, abrange até a eternidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Silvio, pela participação, tá bom? Obrigado Tamo pela oração. junto. Obrigado, Ezequiel. Você é bênção, hein? Obrigado, pastor. Pastor, tudo bem, hein? Opa! Você é bênção. Muito obrigado aí por estar com a gente aqui, tá? E a você também que está em casa acompanhando, assistindo esse podcast. Esperamos que você tenha sido assim, estimulado, assim como passou todo esse processo com os pioneiros aqui, que receberam essa mensagem, né? Que foram aprendendo e colocando em prática. Você também, não adianta muito saber, precisa colocar em prática. É para o seu próprio benefício. Mais importante que saber, como você ouviu aqui várias vezes, é colocar em prática. Que Deus abençoe muito você, que você seja a mensagem de Deus vivo, sendo alguém que cuida da saúde de forma integral, vivendo para a glória de Deus, com tudo que você faz no seu corpo, porque é para isso que ele existe, para ser o santuário, para ser o santuário de Deus aqui na Terra, o santuário particular de Deus aqui na Terra. Que Deus abençoe muito você, que a sua identidade como jovem cristão adventista seja cada vez mais formada com base nesses fundamentos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro do seu podcast No Contexto. Te espero lá.